Bem, olá e sejam bem-vindos de volta. A sala escurece e a voz que você ouve agora vem das sombras. Eu sou Dead Joe e este é o canal Sombras e Histórias. Hoje nós vamos entrar em um mundo que você pensa conhecer, mas não conhece. Um mundo em que a risada podia ser tão letal quanto uma lâmina. E em que uma piada mal interpretada poderia custar não apenas a sua carreira, mas também a sua vida. Hoje, vamos falar sobre a figura do bobo da corte. Quando pensamos nesse personagem, a imagem que nos vem à cabeça é quase infantil. Roupas coloridas, chapéu com guizos, truques tolos para divertir reis entediados. Mas a verdade é muito mais sombria. O bobo não era apenas um palhaço. Ele era um espelho, um cronista oculto, um sobrevivente em um mundo onde cada palavra podia ser interpretada como traição. Voltemos no tempo. Idade Média. As cortes europeias eram verdadeiros teatros de vaidade. Reis cercados de nobres bajuladores, padres zelando pela moral pública enquanto escondiam seus próprios pecados, e cortesãos dispostos a derramar sangue apenas para conquistar um olhar do soberano. Nesse ambiente sufocante, nasceu a figura do bobo. Ele era, em teoria, um simples entretenedor. Mas na prática era muito mais do que isso. O bobo era a única pessoa autorizada a zombar de tudo. Dos nobres, da igreja, até do próprio rei. Ele dizia em voz alta o que todos pensavam em silêncio. Ria dos poderosos e transformava intrigas mortais em pequenas gargalhadas. Só que esse privilégio vinha com uma maldição. A cada piada ele arriscava a cabeça. A maioria dos bobos era escolhida não apenas por suas habilidades, mas também por suas diferenças físicas. Anões, corcundas, pessoas consideradas defeituosas pela sociedade, eram alvos fáceis de zombaria. E isso criava um contraste cruel. O homem que todos riam era também o único que podia rir de volta. Essa posição à margem da sociedade fazia do bobo uma criatura quase intocável. Um ser que não se encaixava em lugar nenhum, mas que transitava entre todos. E não pense que o bobo era sempre engraçado no sentido moderno. Muitas vezes, ele era cruel, ácido, quase sádico em suas observações. Ele observava os detalhes, os segredos escondidos nos olhares e nos cochichos, e cuspia tudo isso em forma de riso. Era como um corvo sobrevoando o campo de batalha. Não lutava, mas sabia exatamente onde estavam os mortos. O riso do bobo era uma arma invisível, mas letal. Porque o riso destrói reputações, corrói certezas e desmonta ilusões. O nobre que era ridicularizado diante da corte podia até sorrir no momento, mas carregava a marca para sempre. A piada era um golpe silencioso, mais profundo do que qualquer espada. Mas não era só a corte que via o bobo como algo ambíguo. O próprio povo também o enxergava com medo. Ele era um ser estranho, protegido pelo rei, mas odiado por muitos. Alguém que podia rir de todos, mas que nunca podia ser realmente levado a sério. A vida dele era um paradoxo constante, liberdade absoluta para falar, mas sempre dentro de uma prisão invisível. E é nesse cenário que surge um dos bobos mais famosos da história, Triboulet. Triboulet nasceu no século XVI, na França, em um corpo marcado por deformidades. Pequeno, corcunda, com um rosto que arrancava risadas cruéis desde a infância. Para muitos, ele estava destinado à marginalidade e ao desprezo. Mas Triboulet não se encolheu diante disso. Ele pegou a crueldade que o mundo jogava contra ele e a transformou em combustível. Se riam dele, ele aprenderia a rir de volta, mas com uma ferocidade que ninguém estava preparado para enfrentar. Com o tempo, Triboulet conquistou espaço na corte de Francisco I da França, um dos reis mais poderosos da Europa naquele período. Ali, entre tapeçarias de ouro e banquetes suntuosos, ele encontrou o palco perfeito para sua arma mais perigosa, a língua. Dizem que sua inteligência era fulminante, que ele não apenas contava piadas, mas também desmontava a corte com suas observações afiadas. Um nobre podia passar meses planejando alianças, casamentos e jogos políticos, e Triboulet destruía tudo isso em um único comentário.
A corte ria, o rei se divertia e o nobre tinha que engolir a humilhação. Mas não se engane, não havia segurança real nessa função. O bobo podia cair a qualquer momento. Bastava um erro, uma palavra atravessada, uma piada dita na hora errada. Triboulet vivia sob esse risco constante. Era como caminhar em um campo minado, sabendo que qualquer passo em falso podia ser o último. Certa vez ele zombou de um poderoso nobre francês. Ofendido, o homem correu até o rei e exigiu a execução de Triboulet. Francisco, rindo, decidiu ser justo. O nobre poderia matá-lo, mas apenas 15 minutos depois, ele mesmo seria executado. A corte caiu em gargalhadas. Triboulet, com um sorriso venenoso, olhou para o rei e pediu: Senhor, que tal inverter a ordem? Mate-o 15 minutos antes e eu não teria do que me preocupar. Esse episódio não é apenas uma anedota engraçada. Ele mostra exatamente como funcionava a mente de Triboulet. Rápida, cruel, sem piedade. Ele usava a própria fraqueza como escudo e o riso como espada. Cada frase era um golpe certeiro. Isso fez dele não apenas um bobo, mas uma lenda viva em sua época. Ele era temido e admirado ao mesmo tempo. O rei o protegia, os nobres o odiavam e o povo o enxergava como uma figura quase demoníaca. Triboulet havia transformado sua deformidade em poder, mas não pense que isso fazia dele um homem livre. Pelo contrário, cada noite em que ele deitava a cabeça, ele sabia que sua vida dependia do humor volúvel de um rei, do orgulho ferido de um nobre ou da paciência de uma amante real. A vida dele era um espetáculo constante, mas o palco podia ser desmontado a qualquer momento. Triboulet caminhava sobre uma corda bamba, equilibrando-se entre o riso e a morte. E é aí que o personagem se torna fascinante. Porque, de certo modo, ele encarna o destino de todos nós. Rir diante da tragédia, zombar da própria dor, transformar fraqueza em força, ainda que isso custe a própria sanidade. Triboulet tinha conquistado algo raro: a proteção do rei, a atenção da corte e o respeito velado do povo. Mas quanto maior a chama, mais rápido ela consome o pavio. Viver de risadas, em um ambiente onde tudo é levado a sério demais, era brincar com o próprio destino. E um dia, inevitavelmente, ele errou. Conta-se que Triboulet ousou zombar de uma das amantes de Francisco I. Até ali, ele tinha ridicularizado nobres, ministros, embaixadores, e todos engoliam a humilhação porque o rei ria junto. Mas dessa vez, a piada foi contra alguém íntimo demais. A amante não riu, não esqueceu. E não perdoou. Pressionado, o rei não teve escolha. Ele, que tanto o protegera, agora precisava agir. Triboulet foi banido da corte. Da noite para o dia, aquele que tinha vivido cercado de ouro e luxo foi lançado de volta ao silêncio das ruas. Nenhum aplauso, nenhuma gargalhada, nenhum palco, só o vazio. E é aí que a história se apaga. Não sabemos como Triboulet morreu, nem onde. Alguns dizem que morreu mendigando, outros que simplesmente desapareceu. Há quem acredite que ele foi executado em silêncio, sem registros, como uma sombra apagada do palácio. O que sabemos é apenas que, depois do banimento, nunca mais se ouviu falar dele. O destino dele é cruel, mas revelador, porque mostra que o bobo da corte nunca foi realmente livre. Ele podia zombar dos poderosos, mas apenas até certo ponto. No fundo, ele era um prisioneiro do próprio papel, um boneco útil. No fim das contas, a história do bobo da corte é menos sobre palhaços e gargalhadas, e mais sobre a essência da condição humana. Porque quando olhamos para figuras como Triboulet, não vemos apenas um homem deformado que fazia piadas para sobreviver. Vemos o reflexo de uma verdade desconfortável. A verdade de que o poder precisa ser desafiado e que o riso é a arma mais perigosa que já inventamos. O bobo era, ao mesmo tempo, prisioneiro e libertador, preso a um papel que o condenava ao desprezo, mas livre o suficiente para dizer coisas que ninguém mais ousava. Sua existência nos lembra que a verdade não se apresenta sempre em discursos solenes, mas muitas vezes escondida em frases rápidas, irônicas, disfarçadas de piada.
Triboulet não sobreviveu à sua própria audácia e a história se esqueceu do seu fim. Mas paradoxalmente é esse esquecimento que o eterniza. Ele se dissolve na sombra, mas sua função persiste em cada voz que usa o humor como resistência. Ele é prova de que o riso atravessa gerações, de que a sátira é uma arma mais duradoura do que espadas, coroas ou tronos. Assim, a jornada do bobo da corte não é uma curiosidade histórica, é um espelho, porque todos nós, em algum momento, desempenhamos esse papel. Zombamos do que nos oprime, encontramos forças para suportar a dor através da ironia ou usamos a piada como último recurso contra o silêncio. O bobo não morreu na corte de Francisco I. Ele está vivo dentro de cada riso que desafia a seriedade do mundo. E se há algo a aprender com essa sombra, é que nenhuma verdade pode ser enterrada para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela sempre encontra um jeito de voltar. Às vezes com gritos, às vezes com lágrimas, mas quase sempre com uma risada. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você também sente o chamado das sombras. Aqui no canal Sombras e Histórias, cada vídeo revela verdades escondidas, narrativas que o tempo tentou apagar. Se você quer continuar explorando esse lado oculto da história, inscreva-se, ative o sino e junte-se a nós. Curta, compartilhe e comente. Sua voz também faz parte dessa jornada. Afinal, a escuridão só revela seus segredos a quem tem coragem de encará-la. Eu sou Dead Joe e este foi mais um capítulo de Sombras e Histórias. Até a próxima vez em que o passado vier bater à sua porta.